Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para fazer um vídeo aqui para o canal da EIS Grupos Geradores e a gente continuando aí falando sobre a série DSE, né? 8610 e 8620. A gente vai falar nesse vídeo aqui sobre a configuração de um menu muito importante utilizado aqui no software da DSE, que é o menu de aplicação, né? Referente à parte de configuração de motores eletrônicos. Eu vou abrir aqui o programa e a gente vai selecionar aqui a versão. Vou abrir aqui, vou pegar a versão aqui, 8620 aqui. A última versão 4.5 MK2. Esse menu, ele vai... Esse menu aqui, aplicação, a gente vai configurar o tipo de motor que a gente quer eletronicamente, né? Os motores que trabalham com ECU ou SM. Vamos falar sobre essa configuração aqui. É uma configuraçãozinha pequena, mas tem uns detalhezinhos aqui que eu vou passar para vocês, tá bom? Esse menu ele é utilizado, como a gente já falou, para configurar o tipo de motor, o tipo de módulo, né, que está sendo utilizado no seu motor eletrônico, né? Então, a primeira opção que a gente tem é um motor convencional, diesel, que basicamente não tem módulo, né? Então, se você está usando um motor que não é eletrônico, tipo um PERX 4236 ou um motor MWM 229/4/6, como por exemplo, eles não são eletrônicos. Então, a seleção aqui é uma seleção do motor diesel convencional para esse tipo de motor. Quando você deixa essa seleção convencional, você não permite a habilitação aqui do parâmetro. Como vocês podem ver aqui, ó, eu clico, não acontece nada e está cinza, né? Essa configuração J1939, aprimorada, a gente vai falar sobre ela, né? Só passando para vocês que o protocolo J1939 é um protocolo genérico de comunicação utilizado em todos os módulos eletrônicos para motores diesel, né? Seja ele estacionário ou veicular. Ele é um protocolo padrão, ele é uma linguagem padrão de comunicação entre esses módulos. Então, qualquer equipamento que utilize, né, o barramento CAN como sinal de comunicação para controle de motor na indústria automotiva, tem que sair, ele vai sair com esse protocolo J1939. Agora, os fabricantes, devido à modernização dos seus equipamentos, criaram protocolos específicos para, além do J1939, que é um protocolo genérico, que não permite toda a funcionalidade do equipamento. O equipamento vai funcionar, mas ele vai ficar limitado, né, a algumas funções configuradas lá dentro do próprio DSE, né, do próprio DSE ou do próprio ECU do motor, né, que está comunicando com o DSE. Então, o que acontece? O protocolo genérico, caso eu não saiba qual é a ECU que eu estou utilizando, não tem um manual, eu quero botar para rodar. Seleciono aqui J1939. Vai funcionar, é para funcionar, né? Segundo a indústria automotiva, né? E a gente, quando não sabe, a gente seleciona aqui esse protocolo e a gente funciona. Quando você seleciona o genérico 1939, você permite aqui a habilitação das funções. Qual é a finalidade ao eu selecionar e eu não selecionar essa caixinha aqui do J1939? O J1939, ele aprimorado, ele é referente justamente à parte de instrumentação, né? Da parte de instrumentação aprimorada, ou seja, quando eu não marco a caixinha, eu só tenho leitura
que está vindo dos sensores, passando pela ECU do básico do motor, como velocidade, pressão do óleo, temperatura do motor, do líquido de arrefecimento e das horas de funcionamento. Só. Quando eu marco a caixinha, se dentro da ECU do motor tiver essa função criada ou habilitada pelo fabricante do motor, que programou a ECU do motor, eu vou ter uma série de sensores agora, leituras, que vai ser passado para o DSE e o DSE vai replicar isso em tela. Como por exemplo, eu vou ter velocidade do motor, né? Eu vou ter a polarização da velocidade, de acordo com o que está configurado lá dentro do motor. Eu vou ter pressão do óleo, temperatura, horas, temperatura do óleo, temperatura de exaustão, pressão de combustível, o total de consumo de combustível utilizado, né? A temperatura de injeção, né, dos bicos injetores, a pressão dentro do cilindro, a pressão do turbo e muitas outras funções que estiverem disponíveis naquela ECU habilitada pelo fabricante, como a instrumentação aprimorada do J1939. Entendeu? Então é isso aí, né? Não marcar, eu tenho uma leitura do básico. Marcando, eu tenho a leitura mais qualificada da instrumentação e dos sensores conectados no motor. Tá ok? Essa segunda caixinha, frequência alternativa, ela é um outro ponto que a gente vai falar. O que é isso aqui? Quando você não marca a caixinha da frequência alternativa, você faz com que o motor ele vá até a sua velocidade nominal configurada pelo módulo, pelo do controlador DSE. A, a, junto com a ECU do motor, né? Então, essa caixinha, para ela ter efetividade dentro da ECU do motor, o fabricante ele tem que ter configurado essa função também dentro do motor, dentro do módulo do ECU, através do protocolo genérico. Então, não marcar a caixinha faz com que o módulo funcione e vá até a sua velocidade nominal, né, configurado dentro da ECU do motor. Quando você marca essa caixinha, se dentro do módulo tiver essa função habilitada de uma outra frequência, como por exemplo, a frequência nominal é 1800, né? A rotação é 1800, a frequência é de 60 Hz. Se dentro do motor ele colocou uma frequência alternativa de 900 RPM, que sai em alguns motores, né, quando eles estão em arrefecimento, dentro do módulo, né, dentro da ECU, tiver programado como uma frequência alternativa de 900 Hz, se você marcar essa caixinha, o motor vai ligar e ele vai para a função alternativa. O módulo vai chamar pelo protocolo J1939 essa velocidade de 900 RPM dentro da ECU do motor. A marcação dessa caixinha ou não pode gerar um defeito na máquina. Tem que ter cuidado. Por quê? Porque se a ECU está habilitada dentro do motor para funcionar também em velocidade alternativa e você marca essa caixinha aqui, você está falando para o módulo DSE dizer a ECU que você quer que ele funcione com a velocidade alternativa de 900 RPM, né? É um exemplo, né? Por exemplo, a velocidade alternativa do motor pode ser 1500 RPM. Então, porque o motor ele pode estar sendo acoplado a um alternador que vai funcionar em 50 Hz, por exemplo. E aí o fabricante, às vezes deixa essa opção lá de 1500 também, para que você só apenas, ao utilizar o módulo naquele motor,
marque essa caixinha e ao motor funcionar, o módulo ligar o motor, o protocolo já chama a velocidade de 1500, gerando 50 Hz lá de frequência do sinal alternado produzido pelo alternador. Tá ok? Então, a frequência alternativa, ela é essa função. Tá ok? O último ponto aqui que a gente vai falar sobre a porta de comunicação Modbus. Essa porta de comunicação Modbus ela está cinza. Por quê? Porque é um outro protocolo que difere do protocolo padrão 1939. Ele não faz parte do barramento CAN. O barramento CAN ele usa esse protocolo J1939 ou um protocolo específico, né? Tem uma série aqui de parâmetros aqui, ó. O exemplo que eu marquei aqui, ó, o motor Iveco, que a ECU dele tem o modelo EDC62. É importante você também saber que a DSE ela tem um manual, né, que ajuda na configuração do tipo de módulo utilizado, que é esse manual aqui, ó, desse número aqui, ó, 05704. Você pode baixar diretamente no site da DSE através de um cadastro, tá ok? Ele sai em inglês, tá? E aqui você tem, ó, todas a Camis, ela sai com todos esses motores aqui, ó, esses módulos aqui, ó. CM570, 850, 2250, o GCS, o ISB, são módulos, né, que saem nos motores Camis. Aí você tem que ao instalar o módulo naquele motor e fazer a configuração via barramento CAN ou Modbus, saber se é CAN, se é Modbus, e aí você vai fazer a configuração de acordo com o que é informado aqui pela DSE ou pelo fabricante daquele módulo, né? Junto com o manual informativo dele, propriamente dito. Você tem também aqui o Deutz, ó, você tem o Fiat, né? O Ford, o módulo que sai no Ford, a GM, General Motors, o módulo que sai, né? E muitos desses protocolos aqui são utilizados em módulos em veículos, em motores veiculares, né? Não estacionário. E aí tem uma configuração específica para motor estacionário ou motor veicular. Mas esse documento aqui da DSE, ele vai ajudar você a fazer isso, tá ok? Então tem aqui, ó, PEX, ó, os módulos Scania, Volvo, os módulos que saem da Volvo, ó, né? Yamaha, tá ok? Aqui, a instrumentação, né, aprimorada, uma tela aqui, ó, ele vai puxar mais ou menos essa funcionalidade aqui, ó. Tá vendo? Você vai ter mais opções, ó, pressão do turbo, pressão do líquido, né, de arrefecimento, pressão de injeção, como a gente falou. Tá ok? Então esse documento aqui também vai te mostrar os códigos SPN, e FMI, né, que é o tipo de falha e qual o indicador da falha, a gravidade da falha, né, que tá ocorrendo com aquele equipamento, né? Um exemplo aqui, eu tenho um SPN 100, o FMI 1, que é justamente uma falha, né, no sensor de pressão do óleo, né? E aqui o código dele é FMI, o que está ocorrendo com ele, né? O código é FMI 3, fala que ele está em curto, FMI 5, fala que ele está aberto. Então, o SPM basicamente informa o que está ocorrendo, né? Onde é que está a falha e qual a gravidade da falha, o tipo de falha que está ocorrendo. Então, esse documento aqui, ele é legal, a DSE ter feito ele, porque ele ajuda o técnico, o engenheiro, a saber, né, configurar de acordo com o tipo de motor, né? Aqui, ó, você tem por relação, ó, em relação ao módulo. Então aqui, ó, 86 XX, ou seja, toda a linha 8610, 8620, tal, tudinho, quais são, qual é a comunicação que se permite, e ele marca a caixinha aqui, ó,
ele permite comunicação, ó, permite comunicação, já com o USB não permite. Já com o módulo QSK, QST, QSX permite. E aí você tem uma ideia, né? E você pode ver aqui, ó, que o protocolo JZ939 ele está habilitado para todas as versões da DSE. Tá ok? Então, é legal esse documento aqui para você se informar, né? As conexões, né? O tipo de módulo aqui, ó, CM570, né? Aqui o que que a ECU informa aqui, ó, né? E repassa para o DSE. Ela tem leitura, né, dos parâmetros aqui. O que está ticado é o que tem funcionalidade pela instrumentação aprimorada, né? E é repassado aqui via visor do DSE. Tá? Por que não está DSE aqui e está marcado? Porque você só vai ter essa leitura através, né, do menu escada, né, que é esse menu aqui, ó. Vou puxar aqui, ó. Eu não tenho um módulo conectado, mas dá para a gente ver o parâmetro. Ele vai ficar cinza, mas eu tenho aqui, ó, motor, aqui, ó. Eu tenho aqui a parte dos instrumentos e aqui a configuração da instrumentação CAN. Vai ficar carregando porque eu não tenho nenhum módulo conectado. E aí, essa função aqui, ela está ticada porque só vai aparecer no escada, no menu escada. Essas que estão DSE vai aparecer no visor. Tá ok? Então, aconselho vocês a fazer essa configuração, a dar uma lida nesse manual para poder se inteirar de como é que realmente configura. Outra coisa aqui, que além de você selecionar o arquivo, vou pegar como exemplo aqui, ó, o CM570, né? Ele sai em alguns motores da Camis, tá? Ele usa o link J1939 também, né? Ele também pode ser utilizado com J1939, mas ele tem um protocolo específico, o CM570. Vamos ver aqui, ó. CM, deixa eu voltar lá para a aplicação, deixa eu procurar ele aqui, CM, aqui, ó, olha aqui, ó, CM570. Olha, aqui, ó, CM570. Eu selecionei ele lá. E aí, quando você seleciona, você tem que fazer a ligação, né, do pino do sinal de combustível em relação à pinagem do módulo, ó, que tem a letra H pelo fabricante, né, e tem que fazer as ligações do sinal de transferência do H e o L do barramento CAN e fazer a configuração, né, instalar o resistor de 120 ohms para que não o sinal ocorra de forma sem ocorrer nenhuma perda, né? O que está sendo transferido está sendo recebido pelo módulo entre o DSE e a ECU do motor. Então tem que ter o resistor. E aqui ele dá a pinagem. Então esse manual ele vai ajudar você nesse esquema aqui em relação a esse tipo de módulo, CM570. Tá? E aí quando você seleciona ele, ó, CM570, né? Ele basicamente também usa o mesmo protocolo do ISB. Então, consultar o manual é legal por causa disso. Porque ele vai utilizar o mesmo parâmetro do governor, que é o 5 e o 4, né? O parâmetro 5 e 4 do governor, que a gente já falou desse parâmetro em vídeos anteriores, né? Onde é o centro do sinal e é o ranger, para que o motor acelere e desacelere, né? Quando ele estiver em processo de sincronismo ou
algum outro ponto de carga, por exemplo, e o controle seja, né, efetivado aí entre o DSE e a ECU via barramento CAN. Tá ok? Também esse manual também tem para as versões anteriores, versões mais antigas, a versão 5xxx, 75xxx, que basicamente segue o mesmo padrão aqui de protocolo, mas o governor muda, ele já é trabalhar com 105 e o range é 2. Aí tem uma tabela do governor, tá no vídeo lá, para você saber. Se você não sabe, assiste o vídeo sobre o governor, para você entender como é que funciona isso aqui, é bem legal. Tá ok? E aí a lista segue, tá? Não vou passar essa lista aqui, porque você pode entrar no site, baixar e você mesmo estudar. Mas estou te explicando aqui como é que você vai aplicar isso. E aí, o que acontece aqui, ó? O último parâmetro aqui, que a Camis utiliza, que usa o protocolo Modbus, é esse aqui, ó, QCK. Você vê que quando eu selecionei, habilitou, ó. Ele habilitou duas opções, a DSNet ou RS485. Quando eu venho aqui dentro do manual, né, fazer uma pesquisa aqui, ó, 485. O que aparece aqui, ó, dentro do manual? Ó, justamente os três protocolos que a Camis, né, utiliza nesse módulo aqui, a GCS, é um módulo utilizado em motores Camis também. Esse tipo de módulo aqui é um módulo eletrônico utilizado para motores diesel da Camis. E esse QGS, esse GCS, ele pode utilizar três protocolos, de acordo com o que está configurado nele. Tá ok? E aí você vai selecionar aí de acordo com o fabricante, o que está no manual do folheto do módulo, o protocolo, e qual é dentro do tipo de motor, qual é o protocolo que ele está usando. Se ele está usando a comunicação RS485 ou se ele está utilizando a porta DSNet. É interessante que o GCS, né, ele tem esse formato aqui, mas o tipo de motor muda, né? Você vê que o motor Camis QSK, ele tem, né, ele sai com o GCS, né, essa caixa aqui, ó, mas a configuração dele aqui no DSE é diferente. E aí tem que consultar o protocolo para saber se ele está saindo com DSNet ou com RS485. Consultar o manual. Aí a DSE dá só uma ajuda, né? Uma pincelada rápida para que você configure e elimine o tempo de pesquisa. Tá ok? Então, voltando aqui para o módulo, basicamente é isso. Então, também se permite também a, a seleção da caixa aqui do tipo do motor, mas a porta Modbus, ela permite-se selecionar aqui a porta Modbus, é uma outra porta que sai nos módulos da DSE. Não tem nada a ver com a porta CAN. Lembrando, está deixando marcar aqui, né, a frequência alternativa. Tem que ver na configuração do Modbus se tem frequência alternativa configurada, né? E a caixinha aqui do J939 permite ser selecionada, mas é necessário ver se dentro do protocolo tem uma instrumentação aprimorada, né, para ser informada tanto no menu escada do módulo ou na tela, né, de acordo com o que o fabricante determina. Para a gente fechar aqui, vamos olhar aqui na tabela, lá no comecinho lá, ó, o QCK da Camis, aqui, ó. Vou voltar lá aqui, ó. Vamos ver aqui. Cadê aqui lá no começo? Deixa eu voltar aqui onde tem justamente aqui. Cadê? Aqui, ó. QCK.
Aqui, ó, CAMS QCK, protocolo aqui CAMS. Você vê que é um protocolo que não tem nada a ver com os genéricos do 939. Aqui é CAN, aqui é Modbus ou DSNet. E aí ele permite-se comunicação, né, com 53x, 55, a versão 73, 75x, 86x, 87. Só. Algumas versões não permitem comunicação CAN, né, através desse protocolo, né? São configurações CAN, todas são CAN, mas com protocolos diferentes. Tá, ok? Que nem todos os módulos aceitam esse protocolo para poder o módulo conversar com o motor e efetivar controle. E aí a tabelinha aqui vai ajudar vocês nesse entendimento do que pode ou não pode ser usado. Porque às vezes você pode vender para um cliente um módulo, né, fazer uma substituição, e na hora de configurar o módulo, por exemplo aqui, ó, você faz uma substituição de um 53x para um 71, né? Você faz uma substituição aqui do 55x, perdão, para um 73. Um funciona, né? O 55xxx ele permite, nesse protocolo aqui, ó, digamos que você tem um motor CAMS que tem esse módulo aqui, o CM2250. Deu um defeito, está funcionando, mas deu um defeito no módulo. Você vai substituir o módulo. Ele efetua controle via CAN. E você substitui por um 72x, você vai ter problema na hora de você configurar e colocar para rodar. Não vai funcionar. Tá ok? Não vai funcionar. Tem esse detalhe também. Então, consultar essa tabela aqui é essencial na hora de fazer uma troca se o motor é eletrônico, para evitar problema. Tá bom? Então, pessoal, finalizando aqui o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. A gente vai falar sobre outros pontos aqui. Essa parte do barramento CAN, na versão MK2, tem muita coisa para se falar. Teve muita coisa que mudou, que entrou, né? Devido à indústria automotiva, né? Tá investindo pesado nessa parte de eletrônica digital, né? De controle via CAN e outros protocolos de comunicação, que a DSE atualizou nessa versão MK2, né? E outras versões também. 8610 também MK2, utilizado apenas para controle do motor e paralelismo entre geradores. Tá ok? Então peço que você se inscreva no canal, não deixe de se inscrever para apoiar o canal e a gente continuar fazendo uns vídeos legais aqui para vocês, transferindo conhecimento, tá? Passando a informação e que vocês possam ficar pessoas mais inteligentes nesse mercado aí tão competitivo e tão globalizado e sempre sofrendo mudanças, né? Sempre exigindo mais, cada vez mais, do profissional, um aprimoramento, né? Entre a eletrônica, a instrumentação, a elétrica, né? E agora a mecânica também está tudo junto, tudo unido, né? Tudo integrado. E aí, aquele mecânico lá do passado, que não sabe nada de informática, não sabe nada de elétrica ou de eletrônica, ele está perdido, ele tá fora do mercado. Felizmente, essa é a realidade. E o canal, né, IS Grupos Geradores, nós somos uma empresa de manutenção, né, venda de grupos geradores. Viemos aqui passar esse conhecimento para vocês, para que vocês, né, possam cada vez mais melhorar e entregar para seus clientes mais valor, né? E como consequência ganhar mais dinheiro, tá bom? Fica com Deus, um abraço a todos, até o próximo vídeo, valeu!